Olá, meus irmãos e meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você assistir esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira e gostaria de meditar com vocês em um texto do livro de Vaikra. Vaikra, poxa, que livro é esse? É o livro de Levíticos. Porque no hebraico, os 5 primeiros livros e assim por diante também, todos os livros têm nomes hebraicos, já que o nome Levítico é o nome dado pelos tradutores da Bíblia, os tradutores que traduziram para o grego, né, e deram o nome de Levítico, ok? Mas o nome no hebraico é Vaikra, que é o livro de Levítico, capítulo 16 e o versículo de número 10, que está dizendo assim: mas o bode sobre que cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esse bode emissário ele vai aparecer depois, de novo, no versículo de número 26 do mesmo capítulo aqui do livro de Levítico. O que essa passagem está querendo nos dizer? Bom, essa palavra bode emissário, tá? É uma palavra que ela aparece apenas aí no livro de Levítico. E normalmente essa palavra é traduzida direto do hebraico, transliterada, não se traduz, não se faz uma tradução. Algumas bíblias, inclusive até no português, colocam bode para Azazel, bode para Azazel. Eles não fazem a tradução ou não colocam bode emissário, bota bode para Azazel. Então fica uma pergunta, não é? O que seria esse bode? Qual o destino desse bode? Quem é esse Azazel? É uma pergunta que permeia aí a mente de muitos cristãos e muitas pessoas, né? É claro que os nossos irmãos judeus eles têm uma compreensão bem mais apurada em relação a estas questões. Nós temos que entender que deles é as alianças, deles são os profetas e deles descende o Cristo segundo a carne. Então os judeus são o povo da revelação, são os que Deus escolheu para dar suas revelações. Inclusive os apóstolos de Cristo eram judeus também. Então vemos aí que os escritores das epístolas eram judeus. Então a Bíblia ela é um livro de fato judaico, mas é um livro com cunho que abrange todos nós, mesmo gentios. Não é um livro exclusivo só para os judeus. É um livro que podemos tomar as lições espirituais desse livro sagrado, nos apropriar delas para podermos ser abençoados por Deus e por nosso Salvador, nosso Messias, Jesus Cristo. Então existe aí essa pergunta, né? O bode emissário, que é bode para Azazel. No hebraico nós lemos, de fato lá, tem lá uma lá Azazel, para Azazel. Então nós encontramos isso lá realmente na Bíblia, né? Então, alguns eles supõem que esse bode emissário ele era enviado ao deserto, que era no dia da expiação. Haviam 2 bodes, um carneiro era oferecido e 2 bodes, um lançava sorte para ser oferecido em expiação e o outro bode era um bode que era enviado até o deserto. Então, alguns supõem que esse bode era enviado para algum tipo de coisa, já que era um bode emissário. Então acreditava-se que ele estava indo ser enviado em favor de alguma coisa ou para alguma coisa. Em favor de alguma coisa ou para alguma coisa, ok? Então era um pensamento. Mas existem algumas outras suposições acerca desse bode emissário, né? Alguns supõem que esse Azazel era o lugar aonde o bode era colocado no deserto. Ou seja, já havia um local, vamos dizer assim, marcado, ou um local próprio, que era exatamente aquele local ali em que o bode era deixado. Então ali era o Azazel, ou para Azazel. Era um local no deserto, né? Portanto, aí poderia indicar o local onde aquele bode era solto, ou o deserto para onde ele estava sendo dirigido. Ou seja, o deserto para onde o bode estava sendo mandado era o Azazel. Ok? Mas há uma outra interpretação, que essa interpretação
ela é muito interessante, né? É muito interessante, e a maior parte dos comentadores, dos eruditos inclusive, sendo eles cristãos e até judeus, eles acreditam que essa seja a interpretação mais correta para o texto. Azazel, dentro da tradição da Cabala, da tradição cabalística, Azazel era uma espécie de demônio. Então o bode que era enviado para Azazel, segundo a tradição da Cabalá, era um bode que era dado para ele como uma espécie de noiva, vamos dizer assim, para livrar Israel das astúcias do diabo. Ou seja, aquele bode era enviado até o deserto, e aquele bode, então, ele era dado a Azazel, que era uma espécie de demônio, de espírito mau, e aquele demônio, então, ele recebendo aquele bode, era como se fosse uma dádiva, um presente, uma noiva para ele poder não embaraçar Israel e deixar Israel livre das suas astúcias, uma espécie de barganha, vamos dizer assim. Não estranhe, porque muitos comentaristas, muitos comentários inclusive aqui que eu tenho, eles dão essa orientação, dão essa interpretação aí, ok? Há também no livro de 1 Enoque, diz-nos que este Azazel era exatamente um demônio, que ele foi exatamente o que liderou a rebelião dos anjos, tá? Diz que isso no judaísmo posterior, tá? O que eu quero dizer com judaísmo posterior? Já que no judaísmo anterior, no judaísmo primitivo, não havia tantas concepções desse gênero, no sentido de uma demonologia assim tão evoluída. Essa demonologia, estudo dos demônios, ou uma satanologia, ela foi ser mais desenvolvida no judaísmo posterior. O judaísmo mais primitivo não tinha essas concepções, mas alguém enxerga, né? É baseado até, inclusive, numa citação de Deuteronômio, lá no capítulo 32, verso 17, que vem falando lá de demônios, lá de espíritos maus, né? Então, alguns já veem um indício ali, né? Também ali no livro de Salmos, capítulo 106, verso 37, temos também uma citação também de demônios, e também encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, verso 15. Então, esse bode, segundo alguns acreditam e interpretam, ele seria uma espécie de bode emissário. Emissário para quem? Já que o emissário é para levar alguma coisa, levar uma mensagem. Nesse caso, o bode seria enviado para alguma coisa ou para alguém. E esse alguém seria esse Azazel, já que era lá Azazel, né? Para Azazel. Você lê no hebraico, você pega a Bíblia hebraica, no hebraico moderno, né? Mas se pegar também no proto-hebraico, no paleo-hebraico, no hebraico antigo e no hebraico moderno, vai estar essa referência para Azazel, Então esse Azazel também é dado essa conotação, baseado nessas interpretações aí, tanto da Cabalá, quanto também do livro de 1 Enoque, que vai dizer exatamente que esse Azazel, ele era uma espécie de anjo rebelde que liderou rebeliões, inclusive contra Deus, no meio dos anjos de Deus. Então esse bode seria uma espécie de oferenda, vamos dizer assim, ou de pacto, para ele não poder tentar Israel, deixar Israel em paz. Essa é a grande realidade. Mas existe uma interpretação que eu acho bastante interessante no meio dessas interpretações também que eu já apresentei aqui. Eu acho uma interpretação, eu particularmente gosto dessa interpretação que eu vou falar agora, que é uma interpretação bem interessante essa. Ou seja, haviam dois bodes, correto? Um bode, ele era oferecido e era morto. Lançava-se sortes, e um bode, ele era morto para expiação, ok? Então aquele bode ali, ele morria. Ele morria, estava morto, as pessoas viram que ele morreu. Agora, o outro bode, que também fazia parte deste ritual, fazia parte deste sacrifício do dia da expiação, esse bode que era lançado e levado para o deserto, e que era visto pela congregação, ou seja, as pessoas viam aquele bode indo embora,
sendo levado para o deserto, sendo lançado lá para o deserto. E isso tem uma significação muito interessante também, muito importante. Eu particularmente gosto muito dessa interpretação, não é? O bode morto representa a morte de Jesus na cruz por nós, a sua morte redentora por nós. E o bode que era levado para o deserto representa a morte expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas transgressões, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele, como diz Isaías. Eu gosto muito desse capítulo de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então esse bode que era levado para o deserto, em minha opinião, ele também faz parte da obra redentora de Cristo, porque dia da expiação é um tipo da expiação provinda e vinda por meio do Machia, que é Jesus. Então, o dia da expiação, ele é um tipo que vai mostrar o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele não só morre por nós, como era morto ali o bode que morria, né, no dia da expiação, como também Jesus leva os nossos pecados sobre ele e faz com que nós sejamos livres por meio da graça de Deus, por meio do seu sacrifício inaudito por nós. Então eu acho essa aplicabilidade para o bode Azazel também, não desprezando as outras interpretações, né, que o bode Azazel podia ser o local aonde o bode emissário, né, que no hebraico mesmo é Azazel, e vai aparecer exatamente aqui no versículo 10 e no versículo 26, são as duas únicas citações aí desse bode chamado Azazel, bode emissário, que é Azazel, lá Azazel, tá? Então, não desprezando que o local, né, aonde o bode era deixado era o Azazel, não desprezando também essa concepção de que esse bode e esse local para onde ele ia era exatamente para, não desprezando os conceitos da Kabbalah, né, que é um lado místico do judaísmo, né, nós sabemos disso, mas há coisas interessantes dentro da Kabbalah. Por exemplo, o Zohar, né, que é um livro do Resplendor, é um livro muito interessante. Eu tenho um exemplar aqui em casa, tanto tenho no drive do meu celular, como tenho também o físico aqui. Então, é um livro muito interessante, com muitos conceitos assim, é claro que bem assim místicos, mas é um livro bem interessante. Se você ainda não adquiriu, procura adquirir o Zohar, né, que você vai ler ali e vai se maravilhar, né? Tem muita coisa ali que, se a gente for falar, vão dizer que a gente está maluco. Tem o conceito, inclusive, da Merkavah, né, que é o trono que acompanha o trono de Deus ali. Então são muitos conceitos que tem dentro do judaísmo. O judaísmo ele é muito rico, assim como o cristianismo, né? As duas religiões, elas são muito irmãs, até porque o cristianismo saiu do judaísmo, então deve muito ao judaísmo, né? A sua fundação, os seus princípios religiosos, é bem da verdade. Não existe essa dissociação total, ainda que o cristianismo tenha seus dogmas, tenha suas doutrinas, nós sabemos disso. Eu sou cristão, né? Cristianos, né? Nós somos cristãos. Eu sou cristiano, né? Ou seja, eu sou cristão. E nós sabemos que, como cristiano, nós devemos muito aos Yehudim, que são os judeus, os nossos irmãos judeus, né? Devemos muito a Yehudá, a Judá, né? As nossas concepções morais, religiosas, espirituais. O que seria de nós sem o Antigo Testamento? O que seria de nós sem as revelações da Torá, sem as revelações dos livros que chamamos de histórico, sem as revelações dos livros chamados proféticos, poéticos também, né? Como classificamos aqui pelos estudos da teologia atual, não é? Atual a forma de dizer, né? Porque já vem classificando-se assim já desde a época lá do século 17, 16, já temos uma teologia sistemática. Prova disso são Charles Finney, e temos aí também Matthew Henry, que fizeram teologias sistemáticas, né? Muito boas, por sinal. Enfim, o próprio Calvino, nas suas Institutas da Teologia Cristã,
é uma espécie de teologia sistemática da teologia cristã, das revelações cristãs, das revelações evangélicas, evangelísticas e epistolares que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, queridos, deixo aí esse breve comentário para vocês acerca desse bode emissário, que transliterado é Azazel. Então, quem seria esse Azazel? Então, recapitulando, Azazel seria o local onde foi deixado o bode, um local específico no deserto onde o bode era deixado. Azazel podia ser também um espírito, não é? É que esse espírito ele comandou uma rebelião de anjos contra Deus. Ou podia ser também o próprio Satanás, que era dado a ele esse bode como uma espécie de noiva, vamos assim dizer, não é? Para poder fazer com que as astúcias, conforme diz a Cabalá, isso não sou eu que estou dizendo, é a Cabalá, ela que diz isso, para que as astúcias do diabo, de Satanás, não fossem assacadas contra o povo de Israel. Então tinha esse caráter também de proteção em Israel. E também as faces do sacrifício de Cristo. Eu compreendo ser essa interpretação, ainda que muitos comentadores falam que Azazel é o demônio, mas eu acredito muito nessa interpretação, sabe, meus irmãos? Eu respeito você se você pensa diferente, se você crê de outra maneira. Nós vamos continuar irmãos, graças a Deus por isso, que nos une é algo bem maior do que interpretações teológicas ou interpretações escriturísticas, né? Temos um laço muito maior nos envolvendo aí, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador de todos, tanto de judeus, quanto de cristãos, quanto de gentios, sejam de toda a humanidade. Raças, povos, tribos, línguas e nações podem ser libertos, independente da sua etnia, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Entregue a sua vida a Ele, confia nele teus caminhos e o mais Ele fará. Então, eu particularmente creio que esse bode para Azazel era exatamente a fase as faces do sacrifício de Cristo. Morre como expiação pelo nosso pecado, e essa morte ela traz a expiação e ela leva os nossos pecados. Ela leva. Ou seja, Deus, quando nós recebemos a Cristo, Ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Não é que Deus tem amnésia. É claro, Deus conhece tudo, o passado, o presente, o futuro e a própria eternidade Deus conhece, porque Ele é Pai da eternidade. Da eternidade Ele é Pai. A eternidade é filha de Deus. Isso é muito profundo, isso confunde até a mente da gente. Dizer que Deus é Pai da própria eternidade, mas é. Então, eu creio que essa interpretação do bode emissário, do bode que morria e do bode emissário, do Azazel, bode para Azazel, é a face que demonstra a natureza do sacrifício de Jesus, tá ok? Então essa é a minha opinião que eu vou deixar aí. Nosso querido irmão presbítero José Figueiredo, que queria tanto um vídeo aí sobre essa questão aí do bode Azazel, quem é esse Azazel? Então, meu querido presbítero José Figueiredo, da Assembleia de Deus de Bangu, que me deu essa sugestão de vídeo, me deu essa sugestão de tema. Eu te agradeço aí pelo tema, tá bom? Se ficou bom, glória seja dada a Deus. Se ficou ruim, o demérito é meu, ok? Mas procuramos aí dar uma interpretação bem equilibrada aí, mostrando também algumas vertentes dentro desse texto, para entendermos um pouquinho de quem é esse Azazel aí, tá bom? Então deixo aí esse vídeo para abençoar a vida de todos. E obrigado, presbítero José Figueiredo, da Assembleia de Deus de Bangu, pela sugestão temática, ok? Queridos, não deixem de dar aí o joinha, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aí o joinha, like, né, que chama-se aí, like. Não deixe de ativar o sininho para tu receber as notificações quando eu fizer um vídeo novo. Aí você vai ter conhecimento de que tem um vídeo novo aí, e você então vai poder receber esse vídeo novo, saber que esse vídeo está chegando e assistir aí, compartilha, comenta aqui no vídeo, sabe? Faz comentários. Eu recebo comentários, graças a Deus, né? Mas alguns comentários que eu recebo não são no canal, são no meu próprio WhatsApp. As pessoas comentam no meu WhatsApp, que muitos inscritos aqui no canal, eles têm o meu WhatsApp,
Então eles comentam, eles mandam mensagens. Teve um pastor que está inscrito aqui no canal, pastor Danilo. Que Deus te abençoe, pastor Danilo. Graça e paz. O pastor Danilo falou que inclusive ele manda o áudio dos meus estudos para uma rádio. E diz que as pessoas estão ouvindo através da rádio os meus estudos. E estão pedindo mais estudos, estão gostando, estão glorificando a Deus. Eu louvo a Deus por isso, eu glorifico a Deus, porque é aquilo que eu falo. Eu estou gravando aqui desta sala, desse meu apertamento aqui, porque é pequeno, né? Apesar de ter 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, apartamento comum, mas é pequenininho. Eu gravo aqui dessa sala, né? Mas aonde eu não posso ir, aonde eu não tenho condições de ir. A minha imagem, que você está vendo no vídeo, lá vai. A minha voz, ela chega até essas regiões. Regiões que nem sequer eu imagino que estão chegando a minha palavra por meio desse instrumento tecnológico que é o YouTube. Então, para a glória de Deus isso, tá bom? E se inscreva no canal, convide pessoas para se inscrever no canal. Vamos aí levar adiante a palavra do nosso Deus e abençoar vidas que estão precisando da bênção do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, tua família, que você seja cada dia mais abençoado por Deus e que sua vida seja próspera em todos os aspectos, não só financeiramente, mas que a tua vida seja próspera em tudo que abrange a tua vida, ok? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Shalom Ahim, a paz, irmãos.